Pessoal, e a gente está em mais uma edição do Minuto Cast Pé na Estrada, especialmente aqui do evento Academic 360 da Sementes Estrela. E eu estou com uma pessoa muito especial, que eu já sigo há muito tempo, principalmente na rede social. A gente aproveitou, roubou ele um pouquinho ali da palestra para conversar e bater um papo aqui conosco, que é o Paulo Hemert. Tudo bem, Paulo? Fabiana, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco com o teu pessoal. Paulo, eu estava acompanhando a tua palestra, né, e a gente estava comentando que hoje a gente tem várias tecnologias, o pessoal investe muito em tecnologia, em desenvolvimento e às vezes acaba esquecendo um pouco do fator principal, que são as pessoas, e que é o grande desafio. Como é que tu vê isso hoje? Como é que você traz, como que a gente consegue trabalhar com as pessoas, trazendo uma gestão inovativa, trabalhando junto com essa tecnologia? Olha, essa é uma questão realmente importante e ela é preocupante, porque dentro de um sistema em que há falta de mão de obra e a academia não está acompanhando o desenvolvimento da tecnologia que já está na mão dos agricultores, isso aí torna a tecnologia um tanto quanto ineficiente. Hoje nós temos moléculas de última geração, sementes extremamente desenvolvidas, biotecnologia de ponta, máquinas agrícolas, drones, mas o nível de utilização ainda é aquém do potencial que lhe é oferecido. Então, o grande desafio hoje é pessoas. A tecnologia está aí, a globalização nos trouxe tecnologia em tempo real. O que nós precisamos é que nós, brasileiros, né, tanto dentro da propriedade como aqueles que gravitam no entorno da propriedade, estejam preparados para vender valor, para comprar valor, e não aquela discussão arcaica e do milênio passado de discussão relativa a preços, né? Cada tecnologia só faz sentido, Fabiana, se ela traz para o usuário, para o agricultor, ganhos em termos de produtividade, de rentabilidade, né, em termos de ESG. Então, para isto acontecer na sua plenitude, precisa de gente preparada. E aí eu acho que está o grande desafio. Nós precisamos ter programas de atração de funcionários, né, nós temos que trazer os melhores, sempre, nunca se trabalha com equipe fraca. Nós temos que ter um programa de desenvolvimento desses funcionários, mesmo que eles sejam bons, eles precisam ver perspectivas de crescimento e desenvolvimento dentro da empresa que escolheram. E no final, né, eu preciso retê-los. Eu não posso ficar formando mão de obra para o vizinho, formando mão de obra para o concorrente. Eu tenho que atrair os bons, desenvolvê-los e retê-los com programas de participação de resultados, com benefícios, com propósito, né? Hoje se fala em termos de propósito. Um jovem, ele gosta de propósito, ele quer trabalhar num negócio que tenha propósito, né? E o agro tem, mas muitas vezes nós não comunicamos, muitas vezes nós deixamos de lado e ficamos gastando tempo discutindo como grande nós somos, como relevante nós somos, sem falar os nossos valores de como chegamos até aqui, o que rege a empresa, quais são realmente, né, os nossos princípios éticos, né, e que nós pensamos para o Brasil futuro. E a gente está aqui num evento, né, Paulo, que o propósito, né, o objetivo do evento é a gente trazer conhecimento. Tem um grupo aqui de mais de 390 pessoas para se desenvolver. Como é que você viu um evento como esse, a importância dele? Eu acho que é um dos pontos que a gente pode treinar as pessoas, trazer palestrantes que nem você, com experiência, para que a gente consiga desenvolver essas pessoas, como tu diz, é um desafio enorme, né? Entender de perfil, entender de gente, entender que cada pessoa tem o seu perfil e como a gente consegue desenvolver essas pessoas para estar aptas a trabalhar com tanta tecnologia, né? Olha, essa é uma boa questão. Eu diria assim, o evento é fantástico e é absolutamente necessário, porque nós vivemos, interessante, em dois mundos. Nós temos, de um lado, pacotes tecnológicos de ultíssima geração, e na outra nós temos pouca mão de obra e ainda a que tem está defasada em relação a isso aqui. Então nós temos esses dois mundos aqui.
nós precisamos preencher. Este é um gap aqui que precisa ser preenchido com eventos como esse que a Sementes Estrela está fazendo, para que a gente traga esse grupo, esse universo de pessoas mais próximo dessa realidade de chat GPT, de inteligência artificial. Esse é o nosso mundo, esse é o mundo do agro, né? Internet das coisas, né? Toda a parte de blockchain, né? E a universidade não está nesse patamar, principalmente as públicas. Então, a empresa privada, como a Sementes Estrela, precisa atuar nesse gap e trazer esse tipo de discussão, ajudando a desenvolver as pessoas e, como falou o João Batista, plantando sementinhas na cabeça das pessoas, né? E com a certeza ou com a expectativa de que essa sementinha bem plantada vai germinar. Porque é que nem tu comentaste lá na tua palestra, né? A gente está no momento de mudança uma transição de geração, né? Onde a gente sabe que não é a tomada de decisão não está só no produtor, aquele mais conservador, mas está às vezes com o filho, está às vezes com a esposa, está tendo uma diversidade ali na hora de tomar uma decisão, né? Em função de todas essas tecnologias. E aí, fazendo esse tipo de evento ou promovendo esse tipo de treinamento, tu acaba provocando uma mudança e quebrando até algumas coisas de cultura, né, Paulo? Eu acho que todo mundo que é bem sucedido acaba, de uma certa maneira, ficando refém do seu sucesso. É verdade. Então, se eu saí do nada e cheguei aonde cheguei, é porque eu estou com a fórmula do sucesso na mão. E quando isso ocorre, a gente acaba ficando cego, muitas vezes, para novas formas de abordagem, para novas tecnologias, novos modelos de gestão. E por isso que o grande desafio nesse momento em que a primeira geração do agro está chegando aos 60, 70 anos e está no ponto de ser substituída, que se abra essa discussão, a discussão da sucessão. O que nós temos que fazer para continuar? A empresa não pode morrer com o seu fundador. A empresa não pode terminar porque um filho se arvorou no direito de suceder quando ele era um mero herdeiro. Porque existe uma diferença entre herdeiro e sucessor. Herdeiro todos são. Sucessores, só aqueles que têm habilidade para sê-lo. Por isso que eu sempre recomendo, Fabiana, que se contrate uma empresa. Se contrate uma empresa especializada nisso, porque ela vai dizer para cada filho, o genro, ou nora, você tem condições, você não tem condições, mas não tem problema. É melhor você estar fora da empresa do que dentro. Você vai ser melhor para a empresa, talvez no conselho da empresa, ou nem colocando os pés na empresa. Não tem problema. Ninguém é obrigado a gostar das coisas que eu gosto. Exato. Né? Então esse é um desafio de desapego. Né? O fundador tem um momento em que ele tem que desapegar, porque ele não vai levar nada para o caixão. E todos somos mortais. Não, e que é um papel, é uma função difícil, né? Desapegar e abrir a mente para isso é mais um desafio da gestão, né? Paulo, eu sou a fã, né? Há muito tempo a gente se encontra nos eventos, consumo o teu conteúdo. E eu gostaria se eu pudesse te pedir uma linha do tempo, né? De toda essa trajetória sua profissional dentro do setor, dentro do agro, como pessoa e como vendo o setor com tanta evolução, quais foram os fatores que mais te impactaram e que fizeram com que você provocar uma mudança significativa no Paulo até hoje? Essa é uma boa questão. Eu vou dizer assim, eu sou filho de pequenos agricultores e eu saí com 12 anos de casa, Fabiana. Porque eu via que aquela atividade, meu pai tinha 5 hectares de terra, aquilo não iria dar sustento ou uma vida decente para os 3 filhos dele. Então eu saí de casa. E isso me incomodou. Por que eu tenho que sair? Por que eu não posso ficar? E aí tem algumas coisas que eu digo, no Brasil, a gente cria alguns fantasmas, como, por exemplo, diferenciar agricultura familiar de agricultura empresarial. Isso é um fantasma ideológico. Toda agricultura é familiar, toda. O que existe, sim, é a agricultura da pequena propriedade e a agricultura da grande propriedade. Agora, se a pequena propriedade resolve fazer commodity,
aí não está certo. Porque commodity é um produto sem valor agregado. Eu preciso ter volume. Se eu tenho volume, eu tenho condições de barganha. A pequena propriedade não pode entrar nisso. Ela tem que trabalhar com produtos de maior valor agregado. Por exemplo, eu me lembro que a gente plantou numa época lá morangos lá em casa. Morango não dá para plantar em meia hectare. Ninguém dá conta. O latifundiário de morangos tem meia hectare. Então tem que plantar culturas que tenham um alto valor e pequena área, como frutas, hortaliças, verduras, toda essa linha, né? E que tem ainda o Brasil hoje, para você ter uma ideia, Sr. Fabiano, o Brasil gasta mais de $1 bilhão por ano importando azeite de oliva e oliveiras. Num país como o nosso, continental, não é possível que a gente, e ainda o azeite que a gente come no almoço e na janta é de péssima qualidade. É verdade. Quando nós temos um terroir maravilhoso para fazer azeites. Então, existe muita oportunidade e isso não se faz isso em 500 hectares, 1.000 hectares. Mas você acha que é cultural, a visão cultural disso, recurso? O que tu acha que impede da gente ter um olhar mais atento para aquilo que a gente pode desenvolver e não ficar exportando, perdendo daqui a um pouco uma margem de mercado aí? Eu diria assim, o pequeno produtor, e eu me enquadro nisso, ele é, coitado, ele é desprovido de informações, muitas vezes, e desassistido. Então, a função principal para mudar esse quadro não está no pequeno agricultor. Né? Ele tem cabeça aberta, ele também, ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer melhorar de vida, quer trocar o carro, quer comprar uma casa melhor, né? Quer dar conforto para os filhos, quer estudar. Então, o que hoje nós precisamos é trabalhar mais na extensão rural, na assistência técnica. Os governos têm que fazer um zoneamento agrícola. Aqui você planta hortelã, aqui você planta oliveira, aqui você vai criar abelhas, né? Mel, não falta mel no Brasil, não tem mel. Então tem que ter mais mel. Mel tu não precisa ter terra, Fabiana. É verdade. Você só fala com o dono da terra e bota as caixas lá, depois dá um percentual para ele, está liquidado. Então nós temos tanta coisa para fazer, mas precisa estruturar. É função do governo estadual, é função do governo municipal, é do federal fazer isso aí. Então eu acho que o Brasil, sobre essa ótica, ele tem muito ainda a crescer, muito a avançar. E sair com essa ideologia barata de agricultura familiar, isso é tudo uma grande bobagem. Né? Isso é para quem não quer resolver o problema, quer manter eles, né, atrelados, né, politicamente como joguetes na hora da votação. A outra questão, voltando à tua pergunta, o que eu vivi? Eu me formei com uma verdade que me incomodava muito, que eu chamo de teoria malthusiana. Malthus era um filósofo britânico que ele, num determinado momento, ele fez uma teoria que dizia o seguinte: num certo momento da vida, a população, ele dizia assim, a população cresce em PG, lembra da matemática, progressão geométrica? E a produção de alimentos em PA. Então, se a PG vai para cá e a PA, ela cresce menos. Vai ter um ponto de inflexão ali, de cruzamento, onde vai faltar comida e vai ter um grande problema, vai ter que limitar a população, controle de natalidade, essa coisa. Então, eu me formei com esse Malthus na cabeça. E aí, graças a Deus, vem a Revolução Verde, do Norman Borlaug, que é um agrônomo americano, nosso primeiro prêmio Nobel da Paz. Ele traz a teoria de que nós podemos melhorar os solos por meio da fertilização, por meio da biotecnologia, por meio da irrigação, por meio da mecanização. E aí nós derrubamos Malthus. Norman Borlaug derruba Malthus. Hoje nós temos comida, o problema hoje não é falta de comida, é falta de dinheiro, é outra história. Essa não é responsabilidade do agricultor resolver. Exato. Muito bem, eu vejo isso e participo desse processo, como todos da minha geração participaram desse processo de derrubar, de enterrar Malthus. Sim. Esse maldito Malthus precisava ser enterrado. E quem enterrou fomos nós, em cima do conhecimento de Norman Borlaug. Ok. E nessa lógica, Fabiana, nós vimos o Brasil avançar no plantio direto. Eu vi o Brasil avançar
na integração da lavoura pecuária com a floresta. Eu vi o Brasil fazer a segunda safra maior que a primeira, que a gente chamava de safrinha, e agora não se pode mais falar de safrinha, ela é a safrona. Né? Só no Brasil isso é possível, só aqui foi possível de fazer isso aí, porque precisa ambiente, né? Fotossíntese, sol, clima. E finalmente, no que diz respeito às máquinas, uma coisa que me incomodava também era de que quando eu me formei se dizia assim, no Brasil só se mexe com lixão, tudo que os americanos e os europeus não querem mais, isso manda para o Brasil. Estamos defasados 30, 40 anos. Isso também me pegou. Por isso que quando eu tive a oportunidade de liderar uma grande empresa do setor de máquinas, esse foi um trabalho que eu me coloquei como meta. Vender o Brasil para esses caras, mostrar o potencial nosso para atrair investimentos. E isso foi bem sucedido. Não só a empresa onde eu trabalhei, mas todo o setor captou essa mensagem. E hoje nós temos equipamentos de última geração. Eu me lembro que eu cheguei a lançar produtos no Brasil antes de lançá-lo nos Estados Unidos. Então resolvemos também isso. Então tudo isso eu participei. O término das queimadas, queimada de cana que se fez até bem pouco tempo atrás, os canaviais, queimada nas lavouras de trigo para queimar porque não tinha como fazer um plantio, aí veio o plantio direto. Então tudo isso é parte da minha trajetória. Agora, para encerrar, Fabiana, para não fazer muito grande a minha resposta, tudo isso é tudo muito bom. Agora, eu digo para os jovens que estão me ouvindo nesse momento que se o agro brasileiro fosse uma corrida de Fórmula 1, Fabiana, isto que eu falei, todos esses 50 anos, eles equivalem tão somente à volta de aquecimento dos pneus. A corrida do agro não começou ainda. E essa corrida está na mão de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Nossa, o Paulo acabou de fazer o meu encerramento. Eu ia te pedir qual seria a mensagem, né? Então, assim, teve várias mensagens. Eu estou extremamente orgulhosa por estar entrevistando o Paulo, por estar conhecendo um pouquinho mais da história, né? Desde a tua infância ali, né, Paulo? Trouxe um pouquinho da trajetória de vida profissional. E quero te agradecer muito pela participação, Paulo. Quero agradecer pela tua presença aqui no evento. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite e é interessante, Fabiana, dediquei 40 anos às máquinas e na minha cabeça tudo o que importava era máquina. E de repente agora, depois de me aposentar, eu descubro o mundo das sementes, o mundo das moléculas, o mundo da proteína animal, que é tão entusiasmante, desafiador e tem tantas oportunidades que eu gostaria de ter 30 anos de idade para viver todas essas áreas do agro de uma maneira mais plena do que eu vivi. Então, só para nós encerrar, como é que tu vê então o que vem pela frente, com toda essa questão que tu trouxe agora? Como é que tu vê o futuro do agronegócio no Brasil? O melhor possível, não tem outra atividade no Brasil melhor que o agro e melhor não tem no mundo. Não se iludam com a digitalização, com esses modismos aí de Google, Apple. Isso é mal necessário. A única coisa que não é mal necessária é comida. E quem faz comida somos nós. E enquanto as pessoas nascerem com boca, precisa botar comida dentro dessas bocas. E nós sabemos fazer isso. Então o nosso futuro é botar comida na boca de 10 bilhões de pessoas que vão ter no planeta em 2050. Muito obrigada, pessoal. Com essa a gente encerra. Muito obrigada, Paulo. Um excelente bate-papo e até a próxima no Minuto Cast Pé na Estrada.